Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como conseguir mais pacientes utilizando um funil de vendas somente com ferramentas gratuitas. Então, antes de a gente dar sequência, eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com quem precisa desse recado e você seguir a Dinamize em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. É muito importante para a Dinamize, principalmente nesse começo, para aumentar o engajamento orgânico, tá bom? Recado dado, deixa eu falar rapidinho da onde que veio a ideia de gravar esse vídeo para vocês, tá? A gente tem falado aqui sobre como captar pacientes e como você aumentar o número de pacientes da tua clínica constantemente. E qual é a ferramenta que você utiliza para você controlar a jornada do teu paciente? Ela se chama funil de vendas. Tá? E você precisa controlar durante semanas, eventualmente até meses, essa jornada. E para você não esquecer ninguém, não deixar ninguém para trás, você precisa de ferramentas eficientes para isso, tá bom? Só assim você vai conseguir aumentar o teu número de pacientes e só assim você vai conseguir garantir que você não está deixando nenhum paciente esquecido. É tudo que o seu concorrente quer, tá joia? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente rever tudo que a gente revisar tudo que a gente vai ver no vídeo. Vamos lá? Então vamos lá, eu preparei esse mapa aqui para a gente ir seguindo com os capítulos, tá? A gente vai falar sobre como utilizar um funil de vendas, como criar um funil de vendas para a tua clínica, e primeiro a gente vai revisar o conceito, depois por que devemos nos preocupar com isso, depois o que a gente realmente precisa monitorar dessa jornada e o que é a jornada, né? Quais são os níveis de consciência do seu paciente, que tipo de comunicação que você utiliza, como você organiza isso e na prática como que você bota tudo isso para funcionar, tá bom? Então, revisando o conceito de funil de vendas, vamos lá. Funil de vendas nada mais é do que uma ferramenta que você utiliza para você monitorar a jornada do teu paciente, desde o momento em que ele descobre que ele tem aquele problema, um problema que você e sua clínica conseguem ajudar a sanar, né, ajudar a resolver, até o momento em que de fato ele consome o teu serviço, ele de fato vira ali o teu paciente mesmo, ele vira o teu cliente, o cliente do teu estabelecimento. Você controla essa jornada através de uma ferramenta que se chama funil de vendas. E você perde pacientes ao longo dessa jornada, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre esses conceitos, tá? Deixa eu abrir minha luzinha aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. Abrir a luzinha aqui rapidinho. O funil de vendas, ele parece, na verdade, um funil que você já conhece ali, né? Você já viu várias vezes essa representação. Só que a ideia é que você mande aqui, olha só, você input dentro aqui da sua jornada vários contatos, alguns deles vão avançar um pouco mais no funil, outros vão avançar ainda mais um pouquinho, uma porçãozinha vai avançar um pouco mais e uma porção menorzinha vai ser quem de fato vai consumir o teu produto. Então você tem, vamos lá, você tem um número grande de pessoas que entram no seu funil, um número médio de pessoas que vão avançando no funil e um número ainda mais reduzido de pessoas que de fato consomem o teu produto. Tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental para a gente dar sequência e ver qual que é o nosso, qual que é o nosso próximo assunto. Por que a gente deve se preocupar em ter um funil de vendas, tá? Por que a gente deve se preocupar? Vamos eu compartilhar aqui novamente a luzinha, tá? Olha só. Então, por que a gente se preocupa? Porque às vezes demora semanas ou meses para o teu paciente que acabou de descobrir que ele está com depressão, ou acabou de descobrir que ele está com uma dor lombar, por exemplo, até ele conectar essa necessidade com a tua especialidade e com a existência da tua clínica e com a vantagem, superioridade da tua clínica comparada com outras clínicas e finalmente o momento de ele consumir o teu produto ou serviço. Então demoram dias, semanas, meses para isso acontecer, tá bom? Então você precisa monitorar essa jornada. Como? Olha só. Então todo esse trajeto aqui, ele não é uma linha reta. Ele não conhece você no dia 10 e ele fecha com você no dia 15. É raro isso acontecer. Ele não descobre que ele tem o problema dele nesse dia e fecha nesse dia. Isso, a sua jornada, ela está mais parecida com isso. Aqui é o ponto A, o dia que ele te conheceu, aí ele passa aqui por uma série aqui de uns labirintos até finalmente ele chega no ponto B, que é quando ele vai fechar o tratamento com você. Tá? E entre o ponto A e o ponto B, existem várias coisas que podem acontecer e você precisa monitorar essa jornada. E você precisa monitorar de uma maneira que ele fique engajado e interessado em permanecer perto da tua clínica, seguindo suas redes sociais, enfim, interessado com o conteúdo que você produz. Se você, vamos voltar aqui para a lousa novamente,
Se você fica somente focado em vender, vender, vender e vender direto o seu tratamento e vender para uma pessoa que está nesse ponto aqui, ele vai criar um bloqueio, ele vai achar o teu processo chato e ele não vai comprar. Então você precisa monitorar essa jornada. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental para irmos para o terceiro ponto. O que a gente realmente precisa monitorar, tá? Nessa jornada. Vamos lá. O que é relevante você monitorar de fato na jornada do teu paciente, desde o momento em que ele conhece a tua clínica até quando ele fecha o tratamento mesmo, ele começa a tratar com você. Você precisa monitorar. Primeiro, quem é essa pessoa? Tá? Dados relevantes para o teu tratamento, se é homem, mulher, qual a idade, da onde veio a indicação. Isso é muito legal você saber e você controlar, porque informação no futuro é dinheiro, tá? Assim, você começa a arquivar a informação para depois você usar essa informação para tomar decisões corretas. Quem é? Sexo, idade, da onde veio e principalmente em que fase ele está da jornada. Ele está mais próximo do ponto A, ele andou mais para próximo do B, ele está a caminho do B ou ele pegou um desvio, começou a ir para um ponto C, tá? Vamos voltar aqui para a nossa representação. Olha só, vamos voltar aqui para a luzinha. Olha só, então se ele está no ponto A, ele pegou um desvio, vamos pegar aqui uma parte mais limpa aqui para nós. Olha só, se ele está no ponto A e você está no ponto B, ele não vai fazer isso, a gente já entendeu. Mas ele está caminhando para cá. Olha só, ele está caminhando para cá, tá? Do ponto A para o ponto B. É possível que ele faça desvios aqui, ó, nesse meio do caminho. E você precisa estar monitorando, vou colocar você de vermelhinho, onde ele está, para você ir avançando ele de um ponto para o outro. Tá? É importante que você saiba onde cada contato seu, é importante que você saiba onde cada contato seu, cada paciente seu está, para que você ajude ele a dar o próximo passo. Você não pode pensar na sua jornada como um passão enorme que ele vai dar. São vários passos pequenininhos e a sua tarefa é garantir que ele dê o primeiro passo pequenininho mais próximo de você, tá bom? Então por isso que a gente pensa aqui, vamos lá, compartilhar novamente, que a tua função é você ir sempre levando ele do ponto A, que é onde ele está sozinho lá com o problema, até o ponto B, que é onde você está com a solução do problema dele, você vai levando ele sempre em direção a você, tá? É por isso que a gente monitora. Você tem que monitorar principalmente em que estágio ele está dentro do seu funil. Lógico que existem outras métricas, você pode pensar sempre no valor que ele tem ali, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Qual é o valor que ele tem naquele momento, probabilidade de fechamento, enfim, outras variáveis, mas o que é realmente crucial que você controle são essas informações. E o que de fato é a jornada do cliente? O que de fato é a jornada? O que de fato é a jornada do teu paciente, tá? A jornada do teu paciente nada mais é do que o caminho que ele percorre desde o momento em que ele descobre, clique, que ele tem aquele problema e não tem a solução, até o momento em que ele se decidiu por ir atrás dessa solução e a solução é você. Essa jornada, na verdade, ela não acontece de um dia para o outro, ela acontece, como a gente falou aqui, em semanas, meses. Tudo o que o seu concorrente mais quer é que você esqueça do seu paciente no meio do trajeto. Olha só, sabe por quê? Vamos voltar aqui para o conceito do funil. Você tem aqui o teu funil de vendas, tá? O tempo do ponto A até o ponto B, ele é variável, tá? Ele é variável, ó. Mas quando o paciente ele está aqui, quase fechando, é a hora que todo mundo quer esse paciente. Ele já está qualificado, está super qualificadão ali para comprar esse produto. Ele já sabe que ele tem aquela doença, ele já sabe que quem trata aquela doença é a tua especialidade, ele já sabe quais são as clínicas na cidade que tratam essa doença. Então, nessa hora, é onde começa a vir um monte de gavião, um monte de urubu ali, para poder assim, roubar aquele paciente que você tanto nutriu aqui durante o seu funil. Tá? Você cuidou desse paciente aqui no ponto A, no ponto A', no ponto A 2 linhas, até quando ele está chegando no B, se você esquece de nutrir essa relação toda, é tudo o que o teu concorrente mais quer. Que você esqueça de nutrir o teu paciente nesses pequenos momentos, tá bom? Então, nunca dê, e eu já falei isso em outros vídeos aqui, nunca dê mais atenção para uma etapa do funil
a mais do que outra etapa do funil. É importante que você se concentre de maneira igual com todas as etapas do funil. Vamos lá? Vamos para o nosso próximo assunto. Compartilhando aqui novamente. E o que é? Quais são os níveis de consciência, tá? Quais são os níveis de consciência do seu paciente? E para isso, para você entender o que é nível de consciência, para você entender o que é nível de consciência do seu paciente, você tem que se perguntar, naquela etapa, naquele estágio do funil de vendas, da jornada, o quanto que o meu paciente ele conhece sobre o meu produto, sobre a minha solução e às vezes até sobre o problema que ele tem e quais são os impactos desse problema, tá? Eu vou voltar aqui para a nossa luzinha e você vai entender direitinho o que é que eu quero dizer com isso. Vamos lá. Olha só. Então a gente tem novamente aqui o funil. No começo aqui do funil, de repente, o teu paciente nem sabe que ele tem um problema. Às vezes ele tem ali o sintoma e ele não sabe que aquele sintoma tem um nome, tem uma doença. Às vezes ele está triste e tem ali ganho de peso ou está com, enfim, dificuldade de dormir, com uma série de outros sintomas que combinados ali, você como médico, psiquiatra, vai chegar e vai diagnosticá-lo como um paciente com depressão. Ele não sabe disso. Então, a função nesse nível de consciência para você se comunicar aqui com esse paciente é você falar sobre os sintomas. Então, ele conhece muito pouco, então você tem que falar sobre sintomas. Aqui, ele já está falando mais, ele já sabe que ele tem depressão, aqui nesse pontozinho B. Aqui, vamos chamar aqui de ponto A. Eu falo A, B o tempo todo, mas na verdade, assim, a gente está falando aqui sobre as etapas de consciência. Nesse pontozinho B aqui, olha só, o que acontece? Ele já sabe um pouco mais, ele já sabe que ele tem depressão, ele já sabe que quem trata a depressão é um psiquiatra e possivelmente ele já sabe quais são os psiquiatras ali na cidade dele que o convênio cobre, ele já está quase tomando uma decisão. É nessa hora que você já muda um pouco o seu discurso, você não fica falando tanto sobre o problema dele, você já está falando mais sobre as consequências que ele tem sobre o problema. Então, na verdade, os níveis de consciência, e isso vai para o nosso próximo ponto, que é, vamos voltar aqui, olha aqui, o nosso próximo ponto que é tipos de comunicação. Porque, de acordo com o quanto o seu paciente sabe sobre o problema dele, você vai classificá-lo em frio, morno ou quente, ou com baixo, médio ou alto nível de consciência. Quanto mais consciência sobre o teu produto ou o teu serviço, mais você pode falar abertamente sobre a solução que você tem. Se você fica trazendo a sua solução cedo demais, antes de o teu paciente estar pronto para ouvir sobre a sua solução, você está gastando energia, gastando dinheiro, enfim, gastando tempo e parecendo às vezes até chato, porque ele não está preparado para ouvir sobre a sua solução, porque ele não sabe que ele tem aquele problema, logo a sua solução para ele é irrelevante. É como se ele estiver precisando de uma tampa para uma panela que ele não tem, tá bom? Voltando aqui. Então, o quanto que o seu paciente sabe sobre o seu produto, sabe sobre o seu serviço, de acordo com o nível de consciência, você vai classificá-lo entre um tipo de cliente frio, um contato, uma oportunidade fria, morna ou quente, conforme nós já falamos, tá? E você vai calibrar a tua linguagem, para o teu paciente de acordo com o quanto ele sabe e ele conhece sobre o problema e o produto, tá? Se ele está mais frio, não adianta você ficar oferecendo e fazendo oferta do teu produto. Ele não está preparado para isso. Conforme ele vai se qualificando, você pode ir para uma comunicação um pouco mais direta. Tá joia? Então, essa é uma das grandes razões de você organizar e ter um funil de vendas. E como que você começa a organizar? Eu trouxe aqui, olha só, 3 ferramentas, assim, com prós e contras, tá? Para essas 3 ferramentas, mas elas são inicialmente gratuitas para você começar. O que eu estou fazendo aqui é encorajar você a começar a controlar a jornada do teu paciente, desde o momento em que ele te conhece até o momento em que ele consome o teu produto. Tá? Essa não é uma aula de CRM, não é uma aula só de funil. A gente pode se aprofundar muito mais, tá bom? Vamos lá. Então eu trouxe aqui algumas ideias de ferramentas gratuitas. Olha aqui. Primeira ferramenta aqui que a gente vai falar
Eu vou até inverter. Deixa eu inverter essa ordem aqui. Vamos falar primeiro sobre o Trello. A gente tem falado sobre o Trello em diversas ocasiões aqui, tá? O Trello, ela é uma ferramenta que você cria quadros, e esses quadros aqui, eles são móveis, olha só, eu consigo movimentar ele da esquerda para a direita, tá? Da direita para a esquerda, e eu consigo criar aqui vários pacientezinhos, tá? Eu consigo criar aqui, por exemplo, olha só, Isis, Tiara, Felipe, Caetano, enfim, Lucy, né, Newton, e eu arrasto eles de acordo com o nível de consciência. Esse aqui é um tipo de funil que ele é bastante utilizado, que ele chama AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação, tá? Basicamente é como se você estivesse, vamos criar mais um funil aqui para facilitar. Novamente, ó, o funil está aqui, eu tenho aqui a boca do funil, é como se aqui eu estou criando a atenção do seu paciente. Ele não te conhece, então ele precisa da sua atenção. Aqui ele tem interesse, ó, AIDA, ó, tá? Interesse, ó, interesse, tá? Desejo e ação. É onde ele, de fato, vai tomar uma decisão. Tá joia? Então, esse aqui é o tipo de funil AIDA. Vamos voltar aqui para o Trello. Na verdade, o que eu gosto do Trello para esse tipo de situação é que você consegue usar o Trello. A gente estava falando em um outro vídeo sobre ferramentas financeiras aqui, né? Sobre como você fazer um controle básico das finanças da tua clínica. Você pode utilizar o Trello também. E você pode utilizar o Trello também para você controlar a linha editorial lá do seu Instagram, das suas redes sociais. Você pode utilizar o Trello também como enfim, uma lista de tarefas. Você pode utilizar o Trello também como uma ferramenta de controle da jornada do teu paciente, bem simples, tá? Bem simples. A jornada do teu paciente, você vai encontrar essas ferramentas que chamam CRM, tá? Que do inglês significa Customer Relationship Management, tá? É o gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. Você vai encontrar várias ferramentas na internet. E o Trello, ela pode ser utilizada, não é uma ferramenta de CRM, mas ela pode ser utilizada porque ela te mostra a etapa onde o seu paciente está aqui dentro do teu funil. Basicamente o que você faz é listar aqui todos os seus pacientes, você lança todos eles aqui no começo, aqui no A do atenção, você lista todos eles aqui, e conforme você e sua equipe de vendas, né, sua secretária, vocês vão ali entrando em contato com o paciente ou receber um contato deles, você pode chamar aqui na atenção, são todos os pacientes que estão interagindo com você. Olha, você pode chamar em atenção, por exemplo, todos os pacientes que estão interagindo com vocês no Instagram, né? Daí depois interesse, aquele paciente que já começou enfim, perguntar mais sobre o seu tratamento, né? Poxa, será que isso é para mim? Aí o desejo é quando ele já marcou uma visita para conhecer um pouco mais a clínica, você vai explicar para ele como é que funciona o tratamento, quantas sessões você tem que fazer, né? Então tudo isso está dentro do desejo, você está criando o desejo e de fato a ação é quando ele começa a decidir, eu vou fazer, já vou marcar ali a consulta, já vou marcar o início do tratamento e isso vai acontecendo e ele vai se classificando e qualificando mais, tá bom? O que você faz? Olha só, conforme esse paciente demonstrou interesse, você arrasta ele para cá. Olha só, demonstrou mais interesse, você vai arrastando ele e você consegue visualizar e criar aqui métricas, e por métricas eu digo assim, quantos pacientes eu tenho no A, quantos pacientes eu tenho no D, no I, no A, no I, no D e no A de novo, tá? E você consegue criar, olha só, o que é relevante, eu coloco aqui, o que é relevante você criar dentro de um funil de vendas. Você criar um contato, você criar anotações, né? Opa, anotações tem duas vezes, mas você cria tarefas, olha só, acho que era tarefas que eu queria colocar. Criar tarefas. Joia. Você cria contato, você cria tarefas, você cria anotações, cria negócios e visualiza o funil. Algumas dessas ações você consegue fazer aqui dentro do Trello. Ó, criar um contato. Vamos lá, o que mais? Ó, uma tarefa. Eu consigo vir aqui e criar uma tarefa, ou seja, eu lanço aqui uma data de entrega, uma data de contato para esse paciente para daqui a 2 meses. Olha só, daqui 2 meses eu venho e eu lanço uma tarefa aqui, ó. Automaticamente ele vai colocar aqui data de entrega, vai ficar apitando. Eu posso vir aqui e colocar também, vamos colocar aqui uma etiqueta, ó, amarelo. Ó. Amarelo, por exemplo, pode significar que esse paciente tem um nível de interesse moderado no seu tratamento.
Olha só, já qualificou ele um pouco mais. Criei o contato, criei tarefa, criei uma anotação. Olha só, você pode criar uma anotação. Então, data de hoje, você pode vir escrever aqui teu nome, Lucas, 2 pontos, e colocar assim, ó. Falei com o paciente, qual é o nome do paciente? Mary, tá? Mary. E família sobre o tratamento. Ficaram de avaliar enfim, com o convênio, tá? Ó, pronto. Criei aqui um comentário. Na próxima vez, quando chegar aqui no dia 12 de maio e você for interagir com essa paciente novamente, você já tem aqui o comentário que você fez. Ó, fica fácil de você saber, tá? O que significa. Tá? Tem um comentário aqui da Mary, tá? Tudo bem? Entendeu aqui como é que você usa aqui dessa maneira? Vamos ver aqui, ó. Próxima coisa. Eu consigo criar anotações e não consigo criar negócios, não consigo criar uma oportunidade, porque é uma ferramenta bem limitada aqui, o CRM feito pelo Trello, tá bom? Mas é fácil, é gratuito, você consegue visualizar aqui a jornada, ó. Se de repente você vê que o seu CRM está assim, olha só, o que você consegue identificar daqui? Vamos pensar aqui na interpretação. Poxa, eu não estou conseguindo aumentar o nível de interesse da pessoa daqui para lá. Agora, olha só, o problema não é que o tratamento está caro, né? O problema é que você não está conseguindo converter. Agora, olha só, se você conseguiu trazer bastante paciente para dentro, aumentar o interesse dele, significa que, olha só, as suas redes sociais estão funcionando, você está com poder ali de convencimento primário bom, você está conseguindo falar para o paciente bem sobre ali as vantagens e ele está começando a criar interesse, conectar. Olha só, quando o paciente está nessa fase de interesse, ele está começando a conectar o problema dele à solução que você tem. Isso já significa que você tem mais chance de fechar com ele, tá? Então já tem mais pontos ali para fechar com ele, tá bom? Ele já está mais próximo de consumir o teu serviço, tá? Vamos lá. Voltando aqui. Então, se você visualiza isso, é a mesma coisa, tá? Olha só, e se o paciente está aqui com desejo e poucos aqui na atenção, o que significa? Ó, se está vazio aqui na atenção, significa que você está nutrindo pouco a tua base do funil. Você não tem problema hoje porque você está fechando aqui com um monte de pacientes, está avançando aqui um monte de pacientes, mas mês que vem, meu filho, vai ser difícil. Então, trate de começar uma campanha nova de marketing aqui para a boca do funil, tá bom? Então, essa foi a maneira de utilizar o Trello para você configurar ali assim, uma jornada básica ali no teu paciente. É assim que você faz, tá? Dá para aprofundar bastante. Eu encorajo que você tente, pelo menos pelo Trello ali, por 1 hora, 2 horas brincando com o Trello, você vai ver o jeitão dele e traçando prós e contras é possível que você se identifique com ele, porque dá para você controlar finanças também, atividades da equipe, jornada ali do Instagram dentro de uma ferramenta só, tá? Então esse é a grande vantagem do Trello. Vamos lá. Então, nossa próxima etapa, a gente vai falar aqui sobre o Excel. Tá? Então, eu montei aqui para nós uma versão aqui de o que seria uma jornada dos mesmos pacientes. Então, os mesmos pacientes que nós falamos aqui no Trello, eles estão lançados aqui no Excel. Olha o que eu já fiz. Eu já coloquei aqui o nome deles, coloquei o e-mail deles e coloquei aqui também o estágio que eles estão. Ou seja, ao invés de eu separar aqui em 4 categorias, eu poderia ter criado mais, tá? Poderia ter criado mais. Mas eu coloquei umas categorias um pouco mais refinadas. Coloquei aqui uma coisa que não dá para fazer no Trello, que é o valor que o paciente vai te pagar. Então, de repente, o teu tratamento todo está ali avaliado em, sei lá, 8 mil, por exemplo, né? 10 mil. Você consegue, ou a consulta, né? Enfim, você lança aqui o que você quiser, você consegue vir aqui e você já tem uma ordem de grandeza para saber qual é o teu faturamento previsto. No Excel, olha só, o Excel ele te permite, eu já deixei mais ou menos amarrado aqui para nós, ele vai te permitir fazer isso aqui. Olha aqui, lançar os e-mails, primeira coisa, tá? Lá dá para fazer no Trello também, mas aqui no Excel ele vai te permitir lançar os e-mails de uma maneira mais prática, até de você exportar isso aqui para uma lista de e-mails. E você consegue criar aqui, olha aqui, os estágios do funil. Eu criei aqui compromisso agendado, qualificado para comprar, apresentação programada, tomador de decisão envolvido, contrato enviado e negócio fechado. Então veja que de 1 a 6, quanto maior esse número, mais próximo de ele fechar ele está, né? Então, qual a ideia do CRM? O CRM,
A ideia do CRM é que ele te ajude a, do começo ao fim, você entender e quantificar, né? A ideia da jornada do paciente é que do começo ao fim você quantifique o quão próximo ele está de fato comprar de você, tá? Para isso que serve. Vamos voltar aqui. Então, voltando aqui para o nosso estágio aqui, eu tenho essas etapas aqui do funil. E eu consigo criar filtros. Olha só, essa não é uma aula de Excel, tá? Não é uma aula de Excel. Não vou ensinar vocês a criar esse filtro, mas é possível você filtrar aqui, olha só os pacientes de compromisso agendado. E eu vejo que eu tenho 4 pacientes de R$ 8.000 de compromisso agendado. Eu consigo setar uma probabilidade de fechamento. Veja, quanto mais próximo de fechar, mais provável, maior a probabilidade em percentual de o paciente fechar. Então eu criei aqui uma janelinha aqui de lista suspensa de 10 em 10% com a probabilidade de ele fechar. Então, supondo que esses pacientes aqui eles tenham 10% de chance de fechar. Olha que coisa mais fantástica que a gente já tem. O faturamento previsto para esse grupo. Então você tem empacado, você está deixando aqui na mesa, a gente fala, né? Você está deixando na mesa 4 pacientes que podem trazer R$ 8.000, eles têm 10% de chance de fechar, e isso é um faturamento previsto de R$ 800 cada um, logo 3.200 no total. Olha que lindo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui também para a etapa 2, eu vou colocar uma probabilidade maior, de repente 30% de chance de eles fecharem. Olha só, pode ver que o faturamento previsto já está maior, você está deixando R$ 9.600 aqui na mesa, é o termo que a gente usa para falar quando você está perdendo dinheiro, né, por estar deixando de ganhar. Aqui, 50%, supondo que esse paciente aqui esteja com 50% de chance, olha aqui, você está perdendo R$ 20.000, deixando na mesa aqui, tá? Olha só, depois, e você vai avançando aqui, tá? Esses pacientes aqui, ó, aumentando a probabilidade deles de fechar. Quando você vai ver o teu relatório, vamos ver o que mais que tem. Contrato enviado, ó, 90, opa, não 900, ó, 90. Quando você termina de filtrar todo mundo aqui, você vê que todos eles têm um percentual de chance aqui de fechamento. Vou colocar aqui 80, e esse aqui, ó, o negócio fechado é 100, né, na verdade, tá? Você tem aqui um percentual de chance para todo mundo. Você consegue ver quanto dinheiro que você está deixando. Você pode ver aqui, olha, quantos pacientes eu tenho, onde eu tenho 80% de chance de fechar. Ó, eu tenho 3 pacientes que eu tenho 80% de chance de fechar. Olha só, minha previsibilidade de faturamento é essa. Tá? Então o Excel ele já vai te permitir fazer uma coisa que a gente colocou aqui. Ó. Ele não te permite criar tarefas, permite criar contato, algumas anotações de uma maneira bem básica, negócio, oportunidade, talvez, né? E você visualiza ali o seu funil de uma maneira mais fácil. Como? Olha aqui como que você visualiza. Tirar esse filtro. Você pode criar uma coisa aqui no Excel e, novamente, não é uma aula de Excel, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Você pode criar um negócio que chama planilha dinâmica. E essa tabela dinâmica aqui, você vai listar ela assim, ó. Você coloca aqui nas suas colunas, eu quero ver o estágio que os pacientes estão. E eu vou colocar, por exemplo, aqui o valor nos valores e o nome no nome. Olha só, a gente já tem um relatório que você consegue ver o nome dos pacientes, em que estágio eles estão aqui nessa coluna. Olha que maluco isso aqui, ó. E quanto dinheiro você tem empacado em cada estágio do seu funil, tá? Isso aqui vira um relatório. Se você acha que está bagunçado, você pode pegar aqui, olha só, e tirar aqui o nome dos pacientes. Olha, você só vê aqui quanto que você tem empacado em cada estágio do seu funil. Olha só, tá bom? Então isso aqui é um funil de venda, só que entenda que, vamos voltar aqui para a luzinha, quando você vê ele na horizontal, é como se o seu funil estivesse assim, ó, tá? Ele não está indo de cima para baixo, ele está indo da esquerda para a direita. Tudo bem? Quais são as vantagens de você utilizar o Excel ao invés do Trello? O Excel te dá ali a possibilidade de você ter uma ordem de grandeza, colocar número, colocar percentual, colocar probabilidade, fazer contas dentro do Excel. O Trello vai ser um pouco mais engessado nesse sentido, tá? Para você controlar a jornada do teu paciente, nenhuma das duas seriam a ferramenta ideal. A ferramenta ideal seria o CRM, uma ferramenta de Customer Relationship Management, que é o nosso próximo assunto, tá bom? Compartilhando a tela novamente, vamos lá. Por último, ferramenta de CRM. Eu disse que é gratuito, porque é gratuito mesmo. Eu criei aqui uma conta, novamente, essa aqui não é uma aula de CRM, tá? Eu criei uma conta gratuita aqui no HubSpot. HubSpot é uma das principais ferramentas de CRM. Não é uma aula de CRM, mas eu quero mostrar qual é a dinâmica de uma ferramenta profissional
de CRM. Essa ferramenta profissional de CRM, ela vai te permitir, novamente, vamos lá, criar os contatos. Vamos criar aqui os contatos. Olha, já tem alguns contatos. O HubSpot ele tem uma conta gratuita, um modelo gratuito, só que obviamente que se você precisa de mais funções, você vai ter ali mais vantagens se você comprar ali os planos mais intermediários e avançados, tá? Mas o que a gente vai fazer? Vai criar o contato. Vamos criar um contato aqui, vamos puxar dessa planilha aqui que nós temos, né? Vamos lá, Isis, colocar aqui no HubSpot o e-mail dela. Primeiro está pedindo e-mail, e-mail. E mentira, tá? Esses e-mails aqui são tudo de mentira, viu? Isis, colocar aqui o nome, Isis Malafaia. Isis Malafaia. Tá? E eu vou colocar aqui o número do telefone e tudo mais. Criar novo contato. Próximo, vamos criar aqui mais uns 3 pacientezinhos, pelo menos aqui, para vocês entenderem, Pegar aqui um homem e uma mulher. Felipe, Felipe, @gmail.com. Mais fácil do que pôr lá. Tá? Nome, Felipe, Tavares. Ok. Criar e mais um. Vamos pegar, acho que tá mais fácil eu criar aqui na unha, hein? Vamos lá? Andressa@gmail.com. Lógico que não existe essa pessoa, tá? Andressa da Silva. Silva. Ok? Mais um contato aqui, Vou colocar aqui. Renato@gmail.com. E esse aqui é o Renato. Enfim, o quê? Renato Esteves. Eu sou ruim disso, viu? Vamos lá. Aí, criamos aqui esses contatos. De cara, ele já abre um painelzão todo bonitão para esse paciente. Eu acho que é aqui que o CRM já começa a ganhar de goleada. Você consegue criar observações sobre o Renato. Vou criar uma observação. Renato procurou a clínica pelo Instagram. E observação pode ir, adiciona link, imagem, enfim, artigo, anexo, tudo que você quiser. Você coloca o e-mail, todas as suas trocas de e-mails, você consegue linkar o seu e-mail aqui, sua caixa de e-mails com a ferramenta e você consegue agendar aqui tarefas e chamadas, tudo dentro desse sisteminha. Entenda, a ferramenta de CRM ele é um sistema de vendas. A ferramenta de CRM ele é um sistema de vendas para você. É lógico que a ideia é que você se organize aos poucos, você comece a ir vendendo devagarzinho, pegando esse procedimento de que eu preciso divulgar, mas eu também preciso controlar ali o ciclo de vendas, né, a jornada do seu paciente, e você use uma ferramenta para isso. Se você usar a ferramenta correta, você vai produzir mais, tá bom? Então vamos lá. E dentro do Renato, supondo que o Renato aqui eu tenho uma oportunidade de negócios. Olha o que eu vou fazer, eu vou criar um negócio para o Renato. O negócio dele vai ser de R$8.000. Criei um negócio para o Renato. Aí, eu venho no meu outro contato. Eu vou criar aqui um negócio para a Andressa. Vamos criar aqui um negócio para a Andressa. Eu posso adicionar aqui comentários, mas eu só quero mostrar aqui como que eu crio negócios para a Andressa. R$8.000. E eu quero colocar a Andressa, ela não está em compromisso agendado, ela já está em qualificado para comprar. A Andressa já está um pouco mais avançada do que o Renato. Vamos criar mais um compromisso aqui, mais uma oportunidade agora para o Felipe. Tá? O Felipe já está quase fechando, ele já está rodando o contrato dele. Negócios, adicionar, olha aqui, ele já está, contrato enviado, já está lá assinando o contrato com os sócios, e é um contrato de R$12.000, porque o tratamento dele, enfim, é um pouco mais caro por alguma razão que te diz respeito. Mais sessões, enfim, mais terapias associadas, né? Isis, vamos lá, Isis, vai criar uma oportunidade para Isis. A gente chama de negócios ou oportunidades, né? De R$8.000. A mesma coisa. Olha só, a beleza do CRM é que você consegue consolidar todas as informações de contatos, tarefas, e-mails que você já enviou, anotações, você consegue criar equipes e ter um outro colaborador que está gerenciando um grupo de futuros pacientes, você consegue, enfim, é uma ferramenta profissional de equipes de vendas, tá? Empresas que vendem, que têm equipes, utilizam ferramentas, ou deveriam utilizar uma ferramenta CRM para isso. E você pode se beneficiar disso no teu consultório. Porque olha aqui, se você vem dentro da opção de vendas, você tem uma opção aqui de
previsão, tá? E de negócios, você consegue criar aqui uma previsão, você coloca lá naquele mês, vai fechar aquele contrato com tantos por cento de chance. Lógico que isso é vendido, tá? Olha só, a previsão é um recurso vendido. Olha, está querendo te vender aqui, dá uma avaliação gratuita de 14 dias, mas ele quer te vender um extra. Nem é o tópico do nosso vídeo de hoje, mas eu quero mostrar isso aqui que é legal, ó. Se eu vier para essa tela de negócios e eu mudar para essa visualização, eu consigo ver, parecido com o que a gente tinha aqui no Excel, de uma maneira muito rudimentar, e parecido com o que a gente tinha aqui no Trello, da esquerda para a direita, o seu funil, eu consigo ver aqui dentro do HubSpot, que é a sua ferramenta de CRM, os contatos, olha só, da esquerda para a direita. E ele vai também consolidar, olha aqui, quanto dinheiro você tem empacado nesse estágio aqui, tá? Nesse estágio você tem esse tanto empacado nesse, olha aqui, ó, 12 mil do Felipe. E daí, de repente, olha, a Isis, ela veio, você já marcou uma reunião ali de apresentação da técnica, ela já se qualificou. O Renato, ele está falando com o tomador de decisão, a esposa dele, né? Que é a tomadora de decisão. Então, ele vai andando no seu funil. E quando ele fecha negócio, você clica aqui em fechou. Olha só, parabéns, você fechou o seu negócio. Depois, no final, você consegue exportar relatórios e criar painéis, dashboards, todo bonitão ali para você avaliar o seu resultado, tá bom? A ideia é mostrar que, olha só, na prática, você consegue monitorar tudo que você precisa monitorar com qualquer uma a maioria do que você consegue monitorar com qualquer uma das ferramentas, que é monitorar a jornada do cliente nos diversos níveis de consciência onde o seu cliente, o seu paciente está, quando ele está frio, morno e quente. Para isso, você pode utilizar ferramentas como o Trello, como o Excel, como uma ferramenta de CRM como o HubSpot que a gente usou aqui, para que você crie contatos, tarefas, anotações, negócios e oportunidades, que é o valor do teu tratamento, e você consiga visualizar o seu funil. Voltando aqui para essa representação, é como se você estivesse visualizando aqui, lá no HubSpot, no seu CRM, quantos R$ 1.000 você tem empacado nessa parte, quantos R$ 1.000 você tem empacado nessa parte, quantos R$ 1.000 você tem empacado nessa parte e qual a probabilidade em percentual ali de você fechar com cada um deles, tá bom? Isso é possível de ser feito no CRM, tá? Vamos resumir? Eu coloquei alguns prós e contras aqui para nós, tá? Você pode utilizar qualquer uma das ferramentas na sua realidade. Eu coloquei aqui alguns prós e contras sobre elas. No Trello, por exemplo, você consegue fazer o controle de contatos, no Excel também, no CRM também. No Trello, você consegue fazer o controle de datas, no Excel também, no CRM também. Calendários, poxa, no Excel não é, assim, eu particularmente não acho tão amigável como no Trello e como numa ferramenta de CRM. Tarefas também, é menos amigável, não estou dizendo que não é possível, mas é menos amigável do que as outras duas. Notas, nas três, você consegue, fica uma célula grandona no Excel, mas dá também. Valor, no Trello não é possível de maneira efetiva, como no Excel e no CRM. Previsão, também no Excel e no CRM é possível. Tarefas para equipes, no Excel você consegue compartilhar, mas, enfim, é um pouco menos produtivo. Relatórios, você consegue no Excel e no CRM. E e-mail marketing, que é você pegar aquele monte de e-mails que você já tem e criar uma campanha, só é possível em uma ferramenta dentro da ferramenta de CRM, tá bom? Então vamos revisar, a gente falou bastante aqui, de bastante assunto, mas basicamente é uma visão geral de como que você começa a criar um funil de vendas, quais são as etapas, o que precisa ter, qual tipo de comunicação, a gente vai ter um vídeo falando sobre esses tipos de comunicações aqui também, né? Como você organiza com 3 ferramentas gratuitas em 3 níveis diferentes, prós e contras, e o que de fato você precisa controlar. A ideia não é que vocês sejam especialistas em funil de vendas, mas que vocês comecem sim a controlar a jornada do teu paciente ao longo da compra, né? Do momento em que eles te conhecem até o momento em que eles vão de fato consumir o produto, tá? E só lembrando, se vocês quiserem dar um print aqui nessa imagem aqui, eu acho que esse é o resumo aqui, tá? Essa aqui seria a conclusão de prós e contras das 3 ferramentas gratuitas que eu apresentei, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo onde eu apresentei para vocês como um funil de vendas, como criar um funil de vendas dentro da tua clínica pode te beneficiar a
não esquecer, não deixar ninguém para trás, não esquecer nenhum paciente para trás sem ser contatado. Você cria uma tarefa para ele naquela data e você volta a contatá-lo naquela data. Você sabe quanto que ele impacta ali no seu caixa e você sabe o que precisa ser feito, por quem precisa ser feito, quando precisa ser feito, através desse funil de vendas, tá? A ideia não é que vocês se tornem especialistas de funil de vendas, mas é que vocês entendam com esse vídeo, com começo, meio e fim, como você sai do zero e dá os seus primeiros passos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!